Olá, olá pessoal. Bom, obrigado a todos, por estarem aqui assistindo o vídeo, Bem-vindo ao Conemuse, Mais um vídeo do Conemuse que eu acredito que seja uma sequência de vídeos dos mais importantes que você pode assistir atualmente na internet, principalmente para quem está no mercado musical, Então seja bem-vindo, tá? Eu acho que aqui você vai conseguir os resultados que você busca, Eu quero começar esse vídeo com uma frase que eu li no livro, Pai Rico, Pai Pobre, que diz assim: pessoas inteligentes são pessoas que trabalham ou contratam pessoas mais inteligentes do que elas, Muito importante a gente estar perto de pessoas que têm mais conhecimento do que a gente, E eu até coloquei uma interrogação aí na tela, porque é o seguinte, às vezes a gente não consegue, às vezes não, sempre a gente não consegue compreender o tamanho da oportunidade que pode estar na nossa frente. E bastaria a gente mudar um pouco o nosso foco para ver que aquela oportunidade pode mudar a nossa vida, Então eu acredito que a gente tem que estar junto sim com pessoas que pensam grande, assim como a gente, ou mais do que a gente. Então eu acredito que essa frase tem várias conotações aí, E o objetivo desse vídeo aqui é como fazer da sua música um negócio lucrativo. Quem não quer fazer isso, Principalmente a gente que está no mercado da música, Então a ideia do vídeo é como fazer da sua música um negócio lucrativo. Aqui quem está falando é o Daniel D'Arezzo, Esse aí da foto. Sou guitarrista profissional, violonista profissional, sou professor de música também. Faço vários trabalhos na internet, trabalhando com música, Hoje eu vivo exclusivamente da minha música, por isso eu estou aqui para dividir com vocês esse conhecimento. E também estudo música na UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, na área da música. Então a UENG é uma das melhores faculdades de música do país. E lá eu aprendo muita coisa bacana e divido com o pessoal aqui pela internet, Então estamos juntos aí. Bom, como é que eu entrei nesse mercado, Eu aprendi violão através de alguns amigos, Eu fui na casa de uns colegas e chegou lá, eles me apresentaram um violão e a gente começou a tocar. A gente gostava de jogar videogame, era todo mundo muito novinho, muito jovem. A gente estava jogando videogame e aí eles apresentaram o violão e aí com o tempo a gente acabou substituindo o videogame pelo violão, E aí nesse meio período eu comecei a aprender algumas técnicas novas no violão e comecei já a dar aulas de cara. Então assim, eu sabia mal tocar 4 acordes assim, mas eu já ensinava outras pessoas, Eu sempre gosto muito de fazer amizades e tal, tinha muitos amigos e sempre passava alguma coisa para as pessoas, E aí essas pessoas às vezes elas tinham alguma dúvida sobre o violão e perguntavam, Falava, olha, mas como é que faz isso, como é que faz aquilo? E aí eu comecei a escrever a dúvida de alguns alunos e comecei a pesquisar com outras pessoas que já tinham um resultado. Então eu aprendia e voltava na pessoa e passava para ela. Então acabava que eu aprendi aquilo 2 vezes, E assim eu acabei criando um sistema de perguntas e respostas que na época a gente nem contava com esse negócio de internet para minha classe familiar, não passava nem pela cabeça, No ano de 2005, que já foi um período assim que eu já estava mais na atividade, eu me licenciei como professor de música pela Ordem dos Músicos do Brasil, e muitos amigos meus, músicos também, falavam comigo na época e ainda falam comigo até hoje que isso era a maior bobeira e tal. E o que eu vejo é o seguinte, eu vejo eu saindo do chão que eu estava, indo para um lugar bem mais confortável, e eu vejo eles no mesmo lugar, aquelas pessoas que falavam que era uma bobeira. Então eu já começo a dividir esse conhecimento com você aqui. Olha, não deixe as outras pessoas te influenciarem a fazer um caminho errado. Você tem que colar com pessoas que têm sonhos maiores, sejam mais inteligentes que você. E uma das coisas assim que na minha opinião, minha humilde opinião, uma das coisas que provam que uma pessoa ela tem um pouco mais de conhecimento do que você são os resultados que ela produz. Então se você está colando com alguém que tem determinados resultados, há uma probabilidade muito grande de você conseguir os mesmos resultados que elas. Então esses meus amigos, todos eles que falavam que licenciar pela Ordem dos Músicos do Brasil, todos que falavam
que era bobeira, tá todo mundo no mesmo lugar desde 2005 e eu tô aqui 10 anos depois, decolando e subindo cada vez mais. E por que eu falo decolando 10 anos depois? É porque o céu não é o limite, a gente precisa ir muito mais além do que o que a gente imagina. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Então depois desse período, né, de 2005, eu comecei a trabalhar em escolas de música, né, em 2006 ali, e aconteceu muitas coisas ruins nas escolas de música, o que fez com que eu abandonasse, né, e criasse o meu próprio projeto. Então foi por isso que eu saí das escolas de música. Eu achei que a escola de música nada mais era do que você pegar os alunos e fazer o que o dono da escola de música mandava você fazer. E eu não concordava com o dono, e por isso eu mesmo me tornei dono do meu próprio negócio, né? E aí eu comecei a dar aulas presenciais por conta própria. E aí o que aconteceu foi que Deus abençoou muito o meu trabalho e eu comecei a ter muito mais alunos do que eu conseguia atender. E aí a internet também já apareceu para mim, né? Como eu já falei, a minha família é uma família muito humilde. A internet veio aparecer para mim mesmo assim, em 2003 para 2005, que ela começou. Depois de 2007, 2008, que eu comecei a ter mais contato com a internet. Então, eu comecei a fazer dessas minhas aulas presenciais as aulas virtuais, né? Então eu migrei para esse mercado digital. E eu vou te ser sincero, nos últimos 2 anos ou 3 anos, vamos falar aí nos últimos 3 anos, né? De 2012 para cá, eu acho que eu cresci mais do que 70% de todo o patrimônio que eu já tenho hoje aqui na internet. E eu vou te falar que desse crescimento, 90% foi tudo no último ano mesmo, foi tudo de 2014 para 2015, porque na internet tudo acontece muito rápido quando você cola com as pessoas certas, né? Então a minha ideia foi criar, quando eu comecei, né, ali em 2012, 2013, quando eu comecei, a minha ideia foi criar um produto que representasse a porta de entrada, né, do mercado que eu percebi. Por que eu coloquei produto ali entre aspas, né? Porque a gente não trabalha com produto, na verdade. A gente trabalha com oportunidade, tá? E eu coloquei porta de entrada. Por quê? Porque tem várias pessoas que estão começando com a internet agora e elas não entendem o mundo da internet ainda. Para elas é tudo muito inexplorado, então elas não percebem essas portas de entrada, esse produto. E embaixo eu coloquei mais implícito ainda, né, do mercado que eu percebi, porque eu vou perceber o mercado de um jeito e cada empreendedor, seja ele o mais experiente, seja você que está começando agora, seja você que está aí ouvindo também, que já é experiente, cada um de nós temos uma percepção. E não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Nós simplesmente temos percepções diferentes. Uma coisa que eu queria mostrar para você aqui é um resultado do meu canal do YouTube nesse meio período, para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Eu estou aqui com o meu Google aberto aqui, eu vou entrar aqui no YouTube em tempo real, só para você ter uma ideia da dimensão desse projeto que eu estou falando com você, que cresceu nesse meio período, que aqui na internet online fica mais fácil mostrar para você. Então eu vou vir aqui no Analytics, por exemplo, e vou mostrar aqui em tempo real, vou colocar aqui, ó, todo o período, né? Então quando a gente coloca aqui todo o período, você pode acompanhar aqui pelo slidezinho a questão das visualizações, tá? Que eu quero te mostrar de todo esse crescimento. Ou seja, né, a gente está falando aqui de um período, quando eu criei o meu canal foi 4/3/2010, quando eu criei o meu canal do YouTube. Mas eu comecei a trabalhar mesmo aqui, ó, foi nesse período, quando começou a subir. Olha como você pode ver que aqui nos últimos dias, quer dizer, nos últimos anos, né, subiu bastante. Então a gente está falando aqui de 2.568.496 pessoas, tá? E 707 não gostei. Então o que é isso? O que eu quero, né, te mostrar aqui? Nós estamos falando de 2.500.000 visualizações e 707 não gostei. Isso aqui é um resultado muito
assim atrativo, porque é menos de 0,003% de rejeição, tá? Mais de 20 mil pessoas gostam do trabalho, 707 não gostam do trabalho. Então, quero defender aqui no vídeo isso que eu estou te mostrando aqui agora. Mais de 2 milhões de exibições e 707 não gostei. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vou mostrar para você essa façanha aí, né? Vamos aí, vamos continuar. Bom, a minha sacada, né, foi ver a estrutura montada online e criar uma boa recepção, né? O que é isso? Quando a pessoa está trabalhando com a internet, existe um ambiente ali que é o ambiente do empreendedorismo online, né? Que você precisa compreender, que você precisa visualizar. E nós empreendedores, a gente tem uma visão muito diferente dos navegadores comuns, né? Dos prospectos, porque a gente tem que aprender a enxergar oportunidade. Então foi aí que eu vi a minha oportunidade, né? Eu criei um produto que na verdade fosse uma recepção do que já estava na internet. O que tinha na internet? Vários sites que falavam de música, como sites grandes aí, que todo mundo conhece, muitos cursos de música, e eu não me deixei abater, não, eu resolvi criar também um curso de música, porém um curso diferente, né? Eu comecei, né, criando um curso de violão, por exemplo, que parte absolutamente do zero. Mas sabe o que é o zero? O zero mesmo? Pensa naquela voz sua que nunca pegou no violão para tocar, sabe? E que de repente um dia ela cisma de tocar. Então o meu curso, um dos meus cursos serviria para ela. Porque nesse curso eu ensino assim, desde o aluno a bater palma sem o violão, né? E vou ensinando ele até onde eu puder ensinar. Como isso, né? Com as videoaulas, com essa comunicação por e-mail, com postagens no blog. Então todo esse conhecimento, né, desde quando eu comecei a dar aulas até agora que eu já estou cursando, né, estou fazendo um curso superior, tudo que eu aprender, a minha meta é essa, é ensinar o que eu aprender. Então eu estou aqui para fazer isso, para dividir com você também o que eu aprendi, né? Então atualmente eu tenho 6 cursos online e esses cursos eles contam com mais de 850 videoaulas direcionadas para o mercado musical, tá? Então os meus cursos online, você pode consultar lá na internet, no Hotmart, eles são os cursos que têm mais videoaulas, né, do que qualquer outros cursos que a gente encontra com facilidade aí na internet. Então eu tenho cursos lá, por exemplo, que só em um curso tem praticamente 300 videoaulas. E isso é um número muito, muito alto, né? Então eu me sinto muito bem com isso por ter conquistado isso. E as pessoas às vezes falam, né? Fala assim, Daniel, se alguém quiser criar um curso melhor do que o seu, simplesmente o seu vai desaparecer. Eu falei, bicho, sempre vai ter alguém para poder melhorar o que já está online. A maior bobeira é você achar que o seu material é o melhor. É evidente que você precisa valorizar, você precisa dar valor ao seu material, mas ainda está longe de ser o melhor, tá? Sempre tem como melhorar, sempre tem como melhorar, tá? Então nós temos alunos, parceiros, né, no mundo inteiro e a cada parceria esse trabalho cresce mais. Mas eu não estou aqui nesse vídeo para poder falar sobre o curso, né? Eu estou aqui para poder falar sobre o empreendedorismo, estou aqui para poder falar, né, sobre como fazer da sua música um negócio lucrativo. Eu só contei essa história, só falei sobre isso para poder mostrar para você que do lado de cá tem uma pessoa de carne e osso que também está construindo uma coisa ao alcance de todos, tá? Então vamos lá, então vamos às ideias que eu quero passar para você, que são ideias valiosíssimas, eu não estou aqui para esconder nada, tá? E quem me dera se eu tivesse vídeos aqui como esses do Conemuse para poder, quem dera se eu encontrasse um material desse quando eu estava começando. Vamos lá, vamos ao que interessa, né? Para a gente poder fazer da nossa música um negócio lucrativo, a gente precisa de visualizar as oportunidades, tá? Eu separei 2 fotos aqui, que são fotos de um lugar que eu estava no final de semana passado, tá? Que é o Morro do Cristo, lá em Juiz de Fora. A minha irmã é de Juiz de Fora, Minas Gerais, eu sou de Belo Horizonte, né? E eu fui lá visitar ela e eu estava com meu cunhado,
A gente veio aqui e com a família, visitamos e tal, e teve uma hora que a gente encontrou e a gente ficou vendo a cidade aqui do alto do morro, né? Então aqui tem uma fotografia de onde você consegue ver a parte da frente da cidade, e aqui tem uma fotografia um pouco mais do alto que você consegue ver o centrão da cidade mesmo. E esse meu cunhado, né, falando sobre visualizar as oportunidades, né? Esse meu cunhado, ele trabalha na Tigre do Brasil. E aí eu comentei com ele, quando a gente estava olhando aqui essa parte aqui do centro, ó, eu comentei com ele, falei, cara, para o cara poder pensar que ele poderia fornecer tubulação para todo esse centro comercial aqui de Juiz de Fora, lá são aproximadamente 600 mil habitantes, né? Falei assim, para o cara poder imaginar uma coisa dessa, o cara tem que ter uma pretensão muito bacana, muito legal. E outro, se ele conseguir uma estratégia para poder fornecer tudo isso, você sustenta a sua família, né? De uma forma muito confortável o resto da vida, cara. E meu cunhado ficou rindo e tal. E depois a gente veio aqui pro meio e começou a olhar. E eu falei com ele, e olha só, cara, eu tô trabalhando pela internet e olha o tanto de lugar, o tanto de montanha que a gente está vendo, que são lugares para qual essa cidade pode expandir ou não, né? Que a internet ainda vai chegar. E ele ficou rindo, né? E eu falei, cara, o que você acha? Nós dois estamos em mercados diferentes, mas as oportunidades estão pipocando aí na nossa cara, só depende da nossa visualização. Então, quando você pensa em trabalhar com a internet, eu acredito hoje que é um local excelente para você estar fazendo, porque tem muita coisa para crescer, né? E aí eu te pergunto, né, onde você quer chegar? Quando eu te faço essa pergunta, aí vai entrar muito o nosso início aí do que a gente tem para discutir aqui no vídeo, né? Porque a gente precisa partir de um princípio. Quando eu vi um vídeo do Laí Ribeiro, que ele falava assim, quando você vai dar uma informação para alguém, vai falar com a pessoa, a pessoa te liga e fala, como é que eu faço para chegar no centro? Você vira para ela e fala assim, onde você está? Né? Porque como é que você vai falar com a pessoa como ela chega em outro lugar se você não sabe onde ela está? Então, esse momento agora é o momento de definir o nosso ponto de partida para que eu possa dividir com você, baseado nesse ponto de partida, alguma coisa para poder te ajudar no empreendedorismo, tá? Então a gente vai partir do princípio que é impossível que alguém ensine tudo num único vídeo, tá? Então você pode ver aqui 10 vídeos do Konya Music individuais, é evidente que somados vão dar um valor inestimável, tá? É muito importante você estar com papel e caneta na mão quando você estiver vendo todos os vídeos, que todas as pessoas que estão palestrando são foda, né? Então, assim, eu preciso que você concorde comigo nisso, porque se você não acreditar nisso, infelizmente, você já está começando com um pensamento errado. É impossível você aprender tudo em um único vídeo, é impossível você aprender tudo em 5 vídeos. Você não vai aprender tudo de forma nenhuma, você vai entender uma veia e depois você vai colocar em prática, tá? Então, concordando comigo, esse é o nosso ponto de princípio e vamos lá então. Eu vou te mostrar 4 passos aparentemente simples para você fazer da sua música um negócio lucrativo, beleza? O primeiro passo é: dinheiro é consequência, tá? É claro que você pode começar um projeto visando ganhar dinheiro, mas você não pode visar só dinheiro. Dinheiro é consequência. Você precisa fazer um trabalho do qual ele é tão bom, mas tão bom, que ele brota o dinheiro nele ali, entendeu? Você simplesmente rega e ele brota. É a mesma coisa de você, quando você está na roça, ou quando você está em algum lugar e planta uma semente, um caroço, sei lá, você planta uma manga lá. Você acha que vai dar manga daí a uma semana? Você acha que vai dar manga daí a um mês? Não é assim que funciona, entendeu? Então esse meu passo a passo é um passo a passo para te dar frutos bem sadios, tá? A longo prazo. Então não pensa em dinheiro para começar. Pensa num curso, pensa num resultado tremendo, tá? Para poder chegar ao resultado a longo prazo. É assim que eu criei os meus materiais, beleza? Depois, o segundo passo é o comprometimento com a verdade, tá? Então tudo que você estiver fazendo, tudo que você estiver falando
Fale a verdade, comprometa-se com a verdade. A mentira não te leva a lugar nenhum. Tudo isso aqui que eu estou te falando é verdade. São experiências vividas por mim que eu estou compartilhando com você. Então não ache que eu estou fazendo aqui alguma coisa para te induzir a Y, ou não ache que eu estou fazendo aqui alguma coisa para fazer com que você pense assim, pense assado, não. Eu estou aqui para dividir com quem quiser ouvir, né, as verdades que aconteceram comigo. E você tem que fazer isso com as outras pessoas também. Tá? O empreendedorismo ele tem que estar enraizado na verdade, senão você vai abrir um negócio falido, tá? O terceiro ponto, né, que é aparentemente mais assim, é criar um produto, né? E o quarto passo, né, é vender esse produto. Então, basicamente, eu vou falar sobre esses 4 passos, né? Lembrando que criar um produto não é criar um produto no sentido da palavra produto, tá? A gente vai criar uma oportunidade, beleza? Eu vou explicar passo a passo para você aqui agora, tá? E depois eu vou explicar sobre a questão da venda desse produto, que na verdade você não vai vender o produto, você vai simplesmente oferecer aquela oportunidade para alguém. Essas palavras são muito fortes, né? Produto, venda, né? Eu não sei se você tem essa sensibilização. Nós músicos, nós temos essa sensibilidade. Na hora que a gente ouve essas palavras, produto, venda, fica muito forte. Então a gente acaba substituindo produto por oportunidade, que é uma coisa mais abstrata e mais aceitável, tá? E vender por oferecer, fica melhor, beleza? Então vamos lá. Você achou esses passos simples? Então vamos quebrar ele todo aqui agora e vamos mandar ver. Então, papel e caneta aos comprometidos com o sucesso e vamos começar aí. Vamos lá, né? Então, primeiro, né, eu vou te passar uma receita aqui agora de como criar um produto, né, um produto oportunidade, né? O que é isso? O produto nosso que é a nossa oportunidade, beleza? Então, para a gente poder estar nesse primeiro passo, eu vou dividir ele a 6 passos largos, né, para a gente poder estar fazendo essa primeira etapa, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você vai visualizar o seu produto. Separa um tempo, senta num parque, vai em algum lugar sem interferência de celular, sem interferência da própria internet, sem interferência de outras pessoas. Ou então, se você tiver com um sócio, não sei como é que é o seu projeto. Senta num lugar, mentaliza, tá? Um produto, beleza? Mentaliza como é que ele vai ser, se vai ser em vídeo, se vai ser escrito, enfim, tá? Aí depois você vai visualizar o seu avatar. O que é o avatar? Para quem não sabe, o avatar é aquela pessoa para quem você deseja produzir aquele produto, aquela oportunidade. Então, se eu quero, quem que eu quero atingir? Ah, eu quero atingir adolescentes, eu quero atingir idosos, eu quero atingir, sabe? Você vai escolher. Vai ter muita gente que vai falar assim, ah, mas o meu produto ele é para todas as idades e tal. Bicho, para começar, a minha dica é que você escolha um avatar, escolha uma idade, né? Por exemplo, a gente pode estar pensando, como exemplo, nas pessoas que têm entre 30 e 70 anos, entre 30 e 50 anos, tá? A gente pode estar pensando nessas pessoas aí, beleza? E depois a gente vai quebrar os passos como se fosse uma escada. Quando a gente pensa num produto, que é a letra A, e a gente visualiza o avatar, que é o cliente, a gente quebra o passo a passo para poder dar para ele. Então, a gente visualiza o produto, que é o VP, mais o VA, que é visualizar o avatar, e a gente vai juntar os dois e vai chegar ao produto, né, a oportunidade do avatar, o produto final. Então, quem que é? A gente precisa criar um curso, ou precisa criar uma oportunidade para a pessoa poder aprender a tocar violão, aprender a tocar guitarra, aprender a fazer produções, não sei. E aí você vai encontrar, aí você vai no seu avatar. Você pode encontrar pessoas, você pode fazer pesquisas, tem N formas de você estar vendo o que aquelas pessoas necessitam, tá? É legal você se colocar na pele delas, para você poder oferecer para elas o que você gostaria de receber se você estivesse buscando aquele resultado, tá? Então, muito bom isso, beleza? Então, a letra C nada mais é do que quebrar em pedaços pequenininhos a letra A e a letra B juntas, beleza? E você vai misturar essas duas aí.
A letra D, você escreve esses projetos, tá? Você escreve, olha, a gente quer isso, tá. É importante você escrever. É importante você gravar num gravador, porque não é legal você deixar na sua cabeça, se você tiver com aquele... Ah, mas eu tenho esse pensamento, eu já tenho tudo pronto na minha cabeça. Isso não existe aqui no mundo da internet não, tá? O único que vai guardar isso na cuca mesmo é o HD do seu computador. São muitas ideias, é legal que você escreva, sabe por quê? Porque o próximo passo é colocar data de execução para aquelas ideias. Se você tiver as ideias e não tiver data para executar, você nunca vai executar isso. E vai chegar outra pessoa, vai criar isso e vai passar na sua frente, você vai ficar chateado e vai falar, ah, eu tive essa ideia e e isso não vai adiantar nada. Então, é necessário escrever os seus projetos passo a passo e é necessário colocar as datas de execução de cada passo, senão você nunca vai fazer, tá? E o sexto longo prazo é o comprometimento com o projeto, tá? Se você não tiver comprometido a realmente fazer o seu projeto acontecer, nem começa, cara. Porque eu falo rasgado assim, porque quando eu estava fazendo, muita gente ficava falando, ah, tá legal, e isso não ajudou nada. Eu precisava de tomar uns tapas na cara, uma sacudida, para falar assim, cara, mete a mão na massa, vai lá e faz. Porque quando você vai lá e compra uma câmera, quando você começa a filmar o primeiro vídeo, você já filma o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e aí lá vai você. E aí depois de um tempo dá muita vontade de voltar no primeiro e refazer, porque seus conhecimentos aumentam. Mas só que aí que tá. Esse é o momento que você tem que deixar esse pensamento de lado e continuar com o projeto que você escreveu até o fim. Beleza? Então, final da etapa 1 para resumir, tá? Visualizar o produto abstrato, beleza? Primeiro passo, escreva sobre ele, desenhe ele talvez, não sei o que ele vai ser, tá? Depois você visualiza o avatar abstrato, que é o seu cliente, a pessoa que vai adquirir isso, eles existem, tá? Acredite nisso, acredite no seu projeto, beleza? E isso vai gerar a ideia do seu produto final, que é a oportunidade do avatar. E isso você vai escrever com os projetos. Olha, o primeiro tijolinho é aqui, o primeiro é tal, como se fosse uma obra, né? Aqui a gente coloca a água, aqui a gente coloca o concreto, a areia, a gente vai misturar, e vai chegar no final. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Qual que é o vilão dessa primeira etapa? O que te trava nessa etapa? Você tem que tirar de cabeça a ideia de criar um produto perfeito, tá? Tira de cabeça essa ideia. Você não vai criar um produto perfeito de cara. Não, tomara que sim, né? Mas é melhor quando você tem aquela ideia de tirar isso de cabeça, porque o produto que sair lá no final é aquilo, cara. Aquilo é seu produto, aquilo foi o que você foi capaz de criar, tá? E é muito importante que você se sinta satisfeito com esse produto, tá? Muito importante mesmo, tá bom? Beleza. Então, falei daquela primeira etapa, agora eu vou falar sobre a segunda etapa, que tudo está interligado diretamente à primeira, que é o quê? Vender o produto, oportunidade, ou seja, que é oferecer a oportunidade para o seu prospecto, para o seu cliente, né? Enfim, né? E para você fazer isso, você vai precisar de usar a melhor estratégia. Para falar sobre estratégia, eu vou deixar para falar lá no finalzinho do vídeo, que eu vou falar sobre a engenharia reversa, tá? Onde que ela vai te ajudar a entender melhor essa questão da estratégia, beleza? Então, mais adiante eu vou falar sobre ela. Vamos continuar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, gerar autoridade no nicho. Ou seja, você está trabalhando com a área da música, você precisa gerar autoridade no seu nicho. Como é que você vai fazer isso? É evidente que existem várias formas de criar autoridade, utilizando o e-mail marketing, utilizando a mídia social, enfim. Mas o mais importante, tá, é você acreditar que você é autoridade naquilo ali. Se você não acreditar que você é autoridade no que você está fazendo, se você não tiver o mínimo de conhecimento especializado no que você está fazendo, então provavelmente você precisa estudar mais, tá, para você conseguir chegar a resultados melhores. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar o meu exemplo sempre, porque é o que eu posso falar com mais liberdade, tá? Hoje eu estou estudando música na UENG, tá? Que é uma faculdade
de prestígio. Para quê? Para que eu possa entender melhor como a música funciona no meu nicho, que é a aula. Então, nada melhor do que eu estar fazendo aula com os doutores lá da minha faculdade, entendendo como é que eles pensam, para que eu possa também estar passando isso para frente. É evidente, né? Beleza. O segundo, você vai gerar relacionamento com o seu avatar, com o seu cliente. E aí começam a interagir ferramentas externas, tá? É o autoresponder, é o e-mail, é o relacionamento. Por quê? Porque a gente está envolvido com a verdade, tá? É um blog que você pode usar, é o YouTube, o Twitter, o Facebook, é o Instagram. As redes sociais, elas vieram para ficar. Aquelas pessoas que falam assim, mas eu não gosto de rede social, que isso, que aquilo, elas têm todo o direito de fazer isso. Mas no empreendedorismo, quem não está na internet está ficando para trás, está ficando para titia, porque as coisas acontecem com mais facilidade na internet. Eu não estou falando que é a única forma das coisas acontecerem, mas a internet, por exemplo, ela pode te economizar uma viagem para outro estado, né? Enfim. Bom, você vai ajudar o seu avatar doando valor. Isso vai criar conexão, vai criar autoridade, vai gerar o relacionamento. O que é isso? Se o cara quer aprender a tocar violão, por exemplo, ensina para ele tocar violão. Hein? Ensina para ele de graça até onde você puder. Porque as pessoas elas travam nesse momento porque elas ficam assim, mas se eu ensinar isso aqui, eu vou ficar meio... eu não vou ter o que oferecer depois. Bicho, as pessoas não sabem disso, tá? Então entra muito aquele princípio de Pareto aqui de você doar 80% e vender os 20% do seu conhecimento. As pessoas não vão saber que aqueles 20% podem representar 100%. As pessoas não vão saber que o que você doou foi 80%. Isso não é quantificado pelo seu cliente. Então é legal que você faça o seguinte, gera relacionamento e gera autoridade, porque o resto acontece automaticamente. A mágica do empreendedorismo acontece com coisas que a gente geralmente não acredita muito que vai dar certo, né? Bom, depois o que você vai fazer? Você vai oferecer oportunidade para ele. É a oportunidade que se você tivesse na pele dele, você queria estar recebendo também. Então não tem como errar. Essa estratégia é muito, muito, muito forte, tá? E depois, a longo prazo, o que você vai fazer? Você vai melhorar essa sua estratégia. Como que você vai melhorar essa sua estratégia? Você vai fazer cursos, porque sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar andando em círculos. Você vai precisar de fazer cursos, você vai precisar de pessoas que vão dividir a experiência dela com você, tá? E depois, um dos passos mais importantes, se não assim, o alicerce do seu negócio de sucesso são as parcerias, tá? Então faça parcerias, conecte com outras pessoas, entendeu? O Cone Music está aqui para isso, né? O Cone Music está aqui para isso, está aqui para poder conectar. Você que está vendo esse vídeo, eu estou aqui do lado de cá, eu sou uma pessoa de carne e osso, pronto para a gente estar aqui conectando, e os outros palestrantes também prontos para estar conectando. Então, você sendo uma pessoa comprometida com você mesmo, você é um parceiro em potencial. Se você não acreditar em você, não espere que eu acredite, tá? E uma outra coisa que entra também juntamente com as parcerias são os lançamentos, que são quando você pega a alavanca e dá uma alavancada naquele seu negócio, onde você tem um salto, assim, não tem nem como você medir o salto dependendo do seu parceiro, né? Então é isso. O resumo desse segundo passo é o seguinte: você não vende produto, tá? Você cria e vende oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos seus clientes, de todos os seus clientes, tá? Então, acabou esse negócio de produto, acabou. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma oportunidade. Estou fazendo um produto para poder fazer o cara fazer um solo. Beleza, então cria. Tenta se colocar no lugar do seu cliente quando você não sabia fazer um solo, por exemplo, e coloca as informações que realmente você queria saber. Não esconda nada. Eu vou te falar o porquê. Não esconde nada porque você tem muito o que aprender, tá? Então pensa nisso, beleza?
E agora eu vou dar assim uma dica que pra mim assim é fantástica, beleza? Que é assim, é a dica da matemática básica do empreendedorismo, beleza? 2 mais 2 é 5. É meio que uma viagem espacial isso, né? Então vamos lá então, né? Além das nuvens, a gente chega a outros resultados que a gravidade nos mantém, né? Então vamos lá, deixa eu te falar. Tem uma fórmula aqui, que é uma fórmula, eu coloquei aqui como fórmula de potencialização máxima do empreendedorismo online, beleza? PF vezes X é igual a BN. Conclusão, BN mais PF é igual a 2 vezes mais venda. Às vezes você não vai estar entendendo nada do que eu estou falando, nem eu vou estar entendendo nada, mas eu vou te explicar aqui o que é o passo a passo com as descrições que você precisa ver. A fórmula de potenciação máxima, ela acontece da seguinte maneira. Para você entender essa fórmula, você precisa compreender que quanto mais problemas você enxerga no seu produto, mais ele vale em suas mãos. Isso é muito, muito complexo, mas os produtores já sacaram, né? Vamos lá de novo. Você percebeu que eu coloquei ali você enxerga em laranja e coloquei suas mãos em laranja? É porque essa mágica acontece dentro de você, tá? Então entenda bem essa frase, beleza? Quanto mais problemas você enxerga no seu produto, mais ele vale em suas mãos. Só acontece com você, beleza? Vou explicar. O produto final, que é o PF, multiplicado pelos problemas, ele gera o bônus. Então, o que é isso? Vamos lá, vamos passo a passo para você poder entender isso. Problemas não são benefícios, beleza? Então anota isso aí de todo tamanho. Problemas não são benefícios. Não foi isso que eu falei. Se você entendeu isso, tá? Você está ainda observando com os olhos de um prospecto. Você precisa observar com os olhos de um empreendedor. Problemas não são benefícios. Entenda que os benefícios estão em reconhecer e resolver os problemas. Sacou? Então, não são os problemas que são o valor do seu produto, mas reconhecer e resolver os problemas. Para você que sacou isso aí agora, então você sentiu o que é ser empreendedor. O empreendedor, ele reconhece o problema logo, quando ele vê, ele já reconhece. E quando o cara é um empreendedor mais top ainda, ele reconhece e na hora ele já tem uma ideia de como resolver aquele problema. E isso é o que quantifica a potência do empreendedorismo dentro da sua cabeça, tá? Então, conclusão aqui da fórmula de potencialização. O produto final vezes os problemas é igual aos bônus. O bônus mais o produto final é 2 vezes mais venda. O que é isso? Se você tem um produto final e tem um problema, você vai criar um outro curso que vai resolver esse problema. Mas só que você vai oferecer junto com o seu produto na hora de vender. Então, se o seu produto custa R$1.000 e você encontrou um problema e já criou um outro produto que resolve aquele problema, você vende o seu produto mais aquele bônus e aí você já pode pensar em vender ele a R$1.100, por exemplo, ou então criar valor mesmo, continua vendendo a 1.000, mas já não tem mais aquele problema. Se você encontrar 10 problemas, você vai criar 10 bônus. Então vai ter o seu produto mais 10 bônus, cara. Então você imagina o valor disso. Então quando você encontra os problemas e resolve os problemas, é top, é muito bom. Então essa é uma dica muito bacana para você ficar ligado nessa fórmula de potencialização máxima, beleza? É uma coisa que eu criei aqui no meu cantinho, nem sei se existe por aí, mas é um jeito que eu gosto de visualizar os meus produtos. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um produto que é um produto que ensina a pessoa a tocar violão do zero. Só que ela ensina a pessoa a tocar violão, em 30 dias ela tem resultado. Qual que é o problema? Se ela vai ter resultado em 30 dias, o que ela vai fazer com o conhecimento dela? Aí eu criei um bônus. Que bônus que é esse? Uma apostila cheia de cifra para ela.
Então, quando eu ofereço meu produto, eu falo, olha, eu tenho um produto que você vai aprender a tocar em 30 dias e como você vai aprender muito rápido, eu vou te dar uma apostila com mais X músicas para você poder não ter esse problema. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ver outras coisas, pessoas que aprendiam a tocar e depois aprendia a tocar com o bônus número 1, que era a apostila de cifras, elas queriam aprender mais músicas mais complexas. Eu criei um curso de ritmo. Então eu vendo o produto mais 2 bônus. O bônus é uma apostila de cifras mais um curso de ritmo. Depois uma apostila de cifra mais um curso de ritmo mais um curso de solo. Depois uma apostila de ritmo mais um curso de solo mais uma música cheia de cifra. E depois eu vi que várias pessoas queriam aprender música gospel. Aí eu colei com um parceiro meu, que é o César Romero, um cara muito bacana, fácil de mexer demais, muita gente boa. A gente criou um curso de violão gospel. E aí a gente não tem mais esse problema com essas pessoas e qualquer outro produto que apareça, que a gente mantenha um contato com os nossos clientes. Se um cliente for lá e falar, olha, eu quero isso, o que vai acontecer? A gente vai mostrar para ela a solução daquele problema. Por exemplo, eu estou aqui no meu canal do YouTube, eu vou abrir aqui o meu favorito, que o Google Forms, que é um formulário que a gente manda com alguns alunos, com algumas perguntas, tá? Então isso aqui eu estou mostrando para você em tempo real, tá? Então como você pode ver, ó, a gente faz N perguntas para aqueles alunos, beleza? E os alunos, eles respondem para a gente, ó. Então, por exemplo, né? Tá aqui, eu coloco aqui para ele, por exemplo, vou procurar uma pergunta aqui. Aqui, ó, o que você espera de um curso de violão online? Aí o cara lá espera aprender. É realmente aprender as posições das notas em outras casas, com agilidade. As próprias pessoas falam o que elas querem. E eu vou atender o que elas querem dentro do meu curso. Olha que coisa simples, elas falam o que elas querem e eu atendo dentro do curso, né? Então eu faço várias perguntas para ela, né? Por exemplo, você já procurou ajuda em algum curso de violão? E aí essas pessoas, elas vão responder para mim se já, sim ou não, né? Algumas respondem de coisas diferentes, né? Ensinamento de vocês é maravilhoso, tá aqui, né? O curso gospel, tá aqui, ó. Comecei e estou tendo resultados. Toco numa banda da igreja, mas tenho dificuldade em realizar solos no violão. Olha isso aqui. Se ele tem dificuldade em realizar solo no violão, ele é um potente comprador do nosso curso de solos no violão. Olha para você ver que facilidade que é isso, tá? Então, é só você criar a estratégia correta para o seu avatar, tá? Então, você viu aí como é que você pode utilizar as ferramentas ao seu favor. É lógico que eu não vou poder usar esse vídeo para poder te mostrar como é que funciona cada ferramenta, senão vai ficar muito massivo, né? Não tem jeito, né? Então, um ponto importante que eu falei no meio do vídeo, eu vou abordar agora, é a engenharia reversa do processo. Então vamos lá para a gente ver o que é isso aqui, né? O que é a engenharia reversa desse processo? O primeiro passo para se vender algo seria criar algo, é lógico, né? Como é que você vai vender alguma coisa que nem existe, né? Então não é isso mesmo, né? E a dica aqui é o seguinte: venda algo de alguém do mesmo nicho que você pretende criar. Se você pretende criar um produto para poder estar ajudando as pessoas, tá? Então essa frase é importante, né? Você pretende criar um produto que ajude as pessoas a... Então pensa nisso, nessa frase, né? Eu pretendo criar um produto que ajude as pessoas a... Ajudar as pessoas é sempre lucrativo, tá? Então vamos lá. Então se você pretende criar um produto que vai ensinar, por exemplo, música gospel, que é o que eu falei agora há pouco, às vezes você tem uma ideia aí muito bacana. Antes de você criar um produto, crie uma estratégia de vendas de um produto de alguém que trabalha com isso, porque se você criar um produto, na hora de você vender o seu produto, é muito provável, se você não conseguir vender um produto de alguém, é muito provável que você também não venda o seu, tá? Então, a engenharia reversa é você fazer o quê? Fazer o inverso. Venda alguma coisa antes de criar.
vendo alguma coisa de alguém, né? Vendo alguma coisa de alguém, e você vê, e aí depois você cria o seu produto, tá? Então isso tem que ficar bem em ponto, mas isso é só uma sugestão, tá? É só uma dica. Você, na verdade, você não é obrigado a fazer isso e isso não vai implicar em nada. É uma dica, beleza? Senão, você vai lá e cria um produto, vai dar um trabalho danado, aí você quer vender aquele produto, mas você não passou por aquele negócio de vender uma coisa do outro. É legal quando você junta com alguém, vende alguma coisa, porque você já aprende algumas coisas superficialmente. E quando você cria o seu produto, você já tem uma estratégia para você ir utilizando ela enquanto você cria o seu produto. Porque a estratégia de venda, a estratégia de oferecimento da oportunidade, ela é mais extensa do que você imagina. Você já tem que começar a trabalhar ela quando você começa a criar o seu produto, para depois lá na frente você poder oferecer aquela oportunidade que você está criando. Porque quem te ajuda a criar o seu produto é o seu cliente, beleza? É assim que funciona, tá? Então, tem um outro caso, né? Se você não encontrar nada no mercado, né, do que você pretende criar, eu quero criar um curso de violão para iniciantes, mas não tem nada de violão para iniciantes. Bicho, então cria o seu produto, porque você é o pioneiro nele. E aí vai te restar o quê? Parceiros. Porque uma outra coisa você tem que tirar de cabeça. Sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai precisar de parceiros. E eu estou falando aqui de projetos, né, de coisa grande. Eu não estou falando de coisa pequena, não. Coisa pequena a gente vai ali na esquina e consegue, né? E é isso aí então, né? Se você quiser saber mais dicas, conhecer um pouco mais sobre as técnicas de mercado, de empreendedorismo, eu estou deixando um link abaixo, né, que é o curso de vendas hotmart.com.br, né, que é um projeto que eu fiz voltado a ensinar as pessoas as técnicas de empreendedorismo, né? Então deixei isso aqui lá para você acessar, onde tem mais vídeos que eu falo sobre isso. É um prazer imenso estar aqui no Cone Music dividindo isso. Eu sou o Daniel D'Arezzo, tá? Eu espero que essas dicas tenham ajudado muito, porque essas dicas são exatamente o que eu faço hoje, tá? E que me dá uma renda muito satisfatória para poder viver uma vida relativamente confortável, tá? E eu quero muito mais, não pelo conforto, e sim por saber que existem milhares de pessoas sendo beneficiadas pelo meu produto na internet nesse exato momento, tá? Então vou ficando por aqui e eu te desejo a todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui, o mesmo sucesso que eu desejo para mim mesmo, tá? Então é isso aí. Se quiserem saber mais, acessem lá curso de vendas hotmart.com.br, vou estar à disposição aí para vocês. E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.